Pois é, acabou agora há pouco no Arruda, Retrô 1, Náutico 1. Vamos falar desse jogo, falar um pouco nesse pós-jogo aqui, o que é que aconteceu nessa partida, hein? Uma partida que teve de tudo para o Náutico não vencer, né? O Náutico não jogou bem não, meu torcedor. O Náutico cometeu os mesmos erros da semana passada contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Se defendeu bem, até se defendeu bem, mas teve algumas dificuldades ali. Mas quem abriu o placar mesmo foi o time do Náutico. Mais uma vez, o povo dinheiro, né? Consegue. No jogo contra o Atlético de Alagoinhas, ele conseguiu dar um passe para o Júlio. Nesse jogo, ele conseguiu um pênalti, arrumou um pênalti, e o Náutico fez o primeiro com o Souza de pênalti. Mas, assim, no todo, o time do Náutico teve alguns problemas que a gente pode relatar aqui, pode comentar com você, mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né, e comentar muito esse conteúdo. Olha, torcedor, até os 30 minutos não era uma partida, é, não era uma partida ruim do Náutico, não é que o Náutico fez uma partida horrorosa, não foi isso. O Náutico ele foi um time que jogou literalmente no contra-ataque, né? É, Se mostrou um time que quis fazer a famosa jogada, jogar no reativo, né? Encontrar uma brecha para poder chegar no gol. Até quando isso aconteceu no segundo tempo, mas assim, o Náutico não teve o domínio da partida. O Náutico se defendeu bem no primeiro tempo. E se não fosse o goleiro do Náutico, o Wagner, né? Porque depois dos 30 minutos, 29 minutos em diante, o goleiro do Náutico começou a aparecer bastante na primeira etapa, né? Com boas defesas, mas o Náutico teve problemas. O Náutico precisa de um meia, mas é um meia criativo, né? Porque o Matheus Carvalho, ele meio que fica com essa responsabilidade, né? Já que ele joga lá na frente, mas mesmo assim ele fica com essa responsabilidade, mas ele não tem, assim, ele não consegue criar muita coisa, né? E depois que o Náutico perdeu o Jean Carlos, o Náutico perdeu aquele meia de referência. O Náutico não tem esse meia mais de referência. Esse cara que cria jogada, esse cara que trabalha a bola no meio de campo. O Náutico tem volantes, o Náutico tem atacantes, mas o meia mesmo, meia de origem, que cria jogadas, a não ser o, o menino Gabriel Santiago, né, o nome dele, que fez o seu primeiro jogo ainda no sábado passado, no domingo passado, e tá ainda tentando ter minutagem, se entrosar com o elenco, aquela coisa toda. O Náutico não tem esse meia de criação, não tem esse meia que cria jogadas, não tem esse meia que consegue quebrar as linhas, né? E aí fica por conta dos atacantes e dos volantes, né? Porque o Souza é um volante, né? O Souza não é um meia. O Matheus Carvalho é um meia atacante, né? Mas também não é um meia de criativo que vai criar, que vai conseguir criar jogadas, vai deixar o time do Náutico na cara do gol. Mas no todo, o time do Náutico conseguiu se defender bem. E isso a gente tem que aplaudir aqui, mesmo tomando o gol no finalzinho. Mas o time do Náutico se defendeu bem. Anilson, Denilson, né? Que está sendo muito criticado. Lembrando que o Paulo Miranda, que é o zagueiro que está regularizado, ele não pode atuar ainda, né? Não tem condições de atuar ainda. Mas o Anilson e o Denilson têm segurado ali, né? Então fica Diogo Ferreira e fica o Diogo Matos para segurar esse quarteto defensivo. O Vitor Ferraz não pôde jogar, né? Ainda está em fase de recuperação da virose, né? Então o Náutico tem que se virar com o que tem. Mas foi um futebol do Náutico pobre e nítido de que é um time. Hoje é um time que não tem a qualidade que o Retrô tem. O Retrô não tem a qualidade. O Retrô pecou na finalização. Mas no primeiro tempo foi melhor do que o Náutico. Jogou em cima do Náutico, jogou fazendo marcação alta, não deixava o Náutico jogar, né? O Serafim aparecendo o tempo todo, o Hadley também, o Mascote, né? Que também jogou hoje como titular. Então,
foi um time que marcou sob pressão a equipe do Náutico, que deu dor de cabeça ao Náutico. Mas também não conseguiu furar o bloqueio do Náutico. Só a partir dos 29 minutos, que chutava e o goleiro fez boas defesas. O primeiro tempo teve um pênalti em cima do Júlio e o juiz não deu. O pênalti aconteceu em cima do Júlio e o juiz não deu o pênalti a favor do Náutico. Isso prejudicou também o Náutico. Ficou nítido também que os laterais do Náutico jogando muito recuado, isso por orientação do Dado Cavalcante, que eu acredito, que saía jogando com os zagueiros, com Anilson e com Denilson, mas não saía pelas laterais. O Náutico não tinha profundidade porque também não subia. Foi um time, de fato, que jogou no reativo, explorando os dois zagueiros, explorando os volantes, mas não explorou as laterais. As laterais tinham um limite de avançar. E aí depois voltava. Né? Então o Náutico deixou a desejar. Foi um jogo muito parecido. Isso tem sido a temática do Náutico nesses últimos jogos. Jogar por uma bola. Eu acho que até um pouco arriscado, ou até um pouco muito pequeno para o Náutico, mas deu certo contra o Atlético de Alagoinhas e estava dando certo até no finalzinho contra o Retrô. Mas o Náutico precisa de um meia, como eu falei já no início, eu não vou repetir tudo, senão fica um vídeo chato, mas precisa-se sim de um meia criativo, um cara que seja meia. O Gabriel Santiago está aí, mas acho que aqui vai demorar um pouco para ele entrar em ritmo. Olha, torcedor, o Náutico só veio dar um chute a gol no primeiro tempo aos 44 minutos, com o Povidieiro. O Povidieiro foi que deu um chute no gol do time do Retrô. Tirando isso, o Náutico fez esse jogo que eu falei. No segundo tempo, teve mudanças, né? Mas logo de cara, o Náutico demorou um pouco para conseguir o pênalti claro, em cima do Povidieiro. Ele foi derrubado pelo Pedro Costa, né? Pedro Costa nem reclamou, o pênalti aconteceu. Souza foi para a cobrança, cobrou, o gol marcou e pronto. Depois disso, o Náutico também voltou a jogar o mesmo futebol. Tranquilo, segurando a bola, pedindo para que o tempo passasse. Sabe um jogo preguiçoso do Náutico? Um jogo que não, a gente está ganhando, tá beleza, vamos tentar segurar por aqui, vamos aguentar a pressão. Né? Quem joga dessa forma ou perde ou empata. Se estiver vencendo, leva um empate. Se estiver segurando o empate, perde. O menos mal para o Náutico que esse empate saiu no finalzinho. Né? Mas assim, acho que tem que melhorar. Acho não, tenho certeza. Olha, o gol do Souza saiu aos 10 minutos. Depois do lance em cima do Povidieiro, tá? O Náutico aproveitou a brecha, que apareceu, aquele que eu falava, né? Jogou por uma bola, apareceu a brecha, ele fez o gol e tá tudo certo. Não tá errado, não. Agora é pequeno pro Náutico, né? Não convém com o Náutico do ano passado, que se lançava para jogar, que fazia uma pressão alta no time adversário. Esse Náutico tá mais um Náutico precavido, né? Ele tá jogando mais por uma bola, procurando uma brecha ali. Enfim, está sendo a característica do Náutico. Agora, para se fazer isso, pelo menos que tenham jogadores criativos. Né? Quem tem que estar quebrando essas linhas aí é o Povidieiro. O Povidieiro meio que está servindo, né? E o Matheus Carvalho jogou hoje, mas quem entrou no seu lugar foi o Gabriel Santiago, que eu já falei, que é o meia de fato, de posição, é o meia de origem. Matheus Cocão entrou no lugar do Van Galto, também não aumentou em muita coisa. Diogo Ferreira saiu e entrou o Odivan. O Odivan é zagueiro, então quando o Diogo Ferreira ele sai e o Odivan entra, o Odivan vai para a zaga e o Anilson assume o lado direito do Náutico. O Júlio saiu para a entrada do Caion, por sinal muito aplaudido. O Souza também saiu para a entrada do Natan. E o gol do Retrô acontece no finalzinho, de um time que batalhou, até que o Retrô ficou desorganizado, né? Porque o Retrô fez várias mudanças, ficou mais agudo, ficou mais... como é que chama ele, rapaz? O Dico Uli, né? Ele liberou o time para ir para cima, né? E até ficou desorganizado, mas mesmo com essa desorganização que teve, conseguiu o empate, né? E o resultado acaba sendo justo. Um jogo muito duro, né? O Náutico tem feito jogos duros contra a equipe do Retrô. Jogo duro, com muita confusão, com gente expulsa, com pênalti que aconteceu e não foi dado. E no tudo ficou aí em 1-1. Com isso, o Retrô
continua na liderança e continua invicto. E o detalhe, né? O torcedor rubro-negro com certeza estava torcendo para que o Náutico continuasse com esse resultado. Mas com isso, o Retrô agora está liderando a competição, né, com 11 gols de saldo, enquanto o Sport tem 10 pontos, a mesma pontuação do Retrô, mas só tem 8 gols de saldo. Então, o Retrô tem 3 gols à frente do Sport. O Náutico está na terceira colocação com 8 pontos. Né? O Afogados empatou hoje, né, com o Porto, tem 7 pontos. O Porto também tem 7 pontos. E essas campanhas do Porto e Afogados é bem interessante, que é bem parecido. Tem todos têm 2 gols de saldo, é bem parecida a campanha. E eles estão ali entre Afogados com 7 pontos na quarta colocação e Porto na quinta posição com 7 pontos. Salgueiro tem 5 pontos, o Central tem 5 pontos também, Santa Cruz tem 3 pontos, Ibis tem 3 pontos. E na zona do rebaixamento, Maguari, Petrolina, Caruaru City e Belo Jardim. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Lembrando que hoje também teve o Porto em campo contra a equipe do Afogados, foi 1-1. E amanhã, quinta-feira, né, Maguari e Petrolina se enfrentam às 18h30 e Santa Cruz e Caruaru City no Arruda se enfrentam às 8 horas da noite. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comenta muito esse vídeo, fala aí o que você achou do jogo do Náutico. Enfim, deu empate lá no Arruda. Deu 1-1. Valeu, pessoal. Abraços e até qualquer hora. Foi.